Não tem mais alguém não, né? Pronto, meus irmãos, a lista realmente é que passou, mas houve tempo para corrigirmos. Eu quero convidar vocês para nós, ainda concluindo o culto desta manhã, meditarmos um pouquinho no tema As Primeiras Coisas Primeiro. E eu quero abrir a Bíblia em Mateus 6:33, é o primeiro verso. Depois vamos ver alguns outros aqui. Mateus 6:33, que é um verso que considero que muitos sabem aqui, é decorado. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Esse verso, meus irmãos, ele aparece dentro de um contexto onde Jesus fala sobre onde nós concentramos nossas energias, nosso tempo, nosso foco. Onde nós concentramos, onde nós colocamos nossa mente e nosso coração. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre o uso diário do nosso tempo. Eu sei que aqui alguns recebem salários iguais. Quem ganha o salário mínimo aqui recebe o mínimo e é o mínimo e é comum para muitas pessoas. Mas eu sei também que alguns recebem mais do que isso. Menos eu espero que não, né? Os salários, eles são diferentes. As pessoas têm um saldo bancário diferente na conta, nós não podemos comparar todos aqui. Agora, existe uma coisa que é comum a todos nós. Às 24 horas do dia, todos nós recebemos de Deus, é creditado na nossa conta de tempo 24 horas, todos os dias. O que nos diferencia nesse sentido é a maneira como utilizamos esse tempo, esse crédito diário. Isso que vai fazer alguma diferença. Investir bem o tempo diário é algo desafiante. É preciso disciplina pessoal e também sabedoria para perceber que as coisas realmente importantes, elas devem ser priorizadas. Há muita coisa que deve ser eliminada. Tem muita coisa que precisa ser cortada da nossa agenda. Como diria um famoso escritor, a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais, desperdiçando tempo. No Sermão da Montanha, Jesus vai dar aqui claras indicações sobre prioridades. Ele mostra o que deve efetivamente ocupar nosso tempo, nossa atenção, nossas energias. Se você prestar atenção comigo aqui, pelo menos em dois outros versos, o verso 25, que vai dizer: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Essa é uma pergunta e uma exortação ao mesmo tempo feita por Cristo, de que nossa vida não deve se concentrar em determinados objetivos. Já no verso 32, ele vai dizer: Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, o que nós encontramos aqui é a realidade de que quem não conhece o Pai Celestial é que vive em função das coisas. Percebe isso daqui junto comigo? E, meus irmãos, eu estou a falar de algo que é realmente muito desafiante. Por quê? Nós precisamos obter nosso sustento, pagar nossas contas. Nós temos que ter os recursos mínimos para sobreviver nesse mundo. A verdade é essa. Mas, afinal, o que Jesus propõe aqui não é agora ele não propõe que você pare de trabalhar e simplesmente, viva
do vento ou da luz do sol, né? O que ele propõe aqui é uma questão de prioridades. O que, afinal, está em primeiro lugar? E ele diz, busque em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Pergunta direta: como você tem utilizado as 24 horas do dia? Como você distribui esse tempo? Durante a semana agora de reavivamento, nós ouvimos algumas considerações muito interessantes também sobre esse sentido. Sobre o uso do tempo, Paulo ele vai dizer, e você pode, se quiser, abrir a Bíblia comigo em Efésios 5, versos 15 e 16, ele vai nos também fazer aqui uma exortação. Efésios 5, versos 15 e 16. Todos já encontraram aí? Aqui, na minha versão, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. A palavra remir, mesmo no idioma original, ela terá o sentido de resgatar, de comprar algo. E é curioso quando você olha para a expressão remir o tempo. É por isso que em algumas Bíblias vai aparecer a tradução aproveitando as oportunidades. Porque a ideia aqui de Paulo é exatamente que nós não possamos perder tempo. Pelo contrário. E nós utilizamos também essa expressão, né? Eu perdi tempo, eu ganhei tempo. Afinal, nas 24 horas do dia que recebemos, o que nós temos feito com o nosso tempo? Alguns aqui é possível que tenham uma vida bastante ocupada, têm uma profissão ou cuidam de um negócio e aquilo consome bastante o tempo, as energias. Outros aqui talvez que já estão reformados ou ainda os mais jovens numa fase de estudos, conseguem gerir um pouco ali o próprio tempo. Talvez alguns aqui como eu, que precisam, o trabalho é gerido, você que organiza a própria agenda, pelo menos esse é o meu caso, eu sei que é de alguns, você tem que cuidar bem da própria agenda, senão o tempo parece que vai todo embora e você nem vê o que aconteceu. Meus amigos, afinal, o que estamos fazendo com o nosso tempo? O conselho é, Paulo diz assim, remindo o tempo, nós temos que salvar tempo, usar bem, para que o nosso tempo não seja desperdiçado. Eu lembro de uma vez, quando eu vivia no Amazonas, a minha casa, a casa onde eu vivia, melhor dizendo, ela foi assaltada. Alguém entrou e furtou, na verdade, e eu lembro que levaram uma máquina fotográfica, um computador. Morávamos 2 pastores assim, em 2 casas vizinhas, e entraram na casa dele e também levaram itens parecidos, uns telemóveis, umas coisas. Alguém roubar você é algo que traz eu não sei, alguém que já foi roubado assim, já levaram alguma coisa, dá uma sensação muito estranha quando alguém rouba, e você sempre fica pensando o que poderia ter feito para evitar. Hoje se fala muito sobre os ladrões de tempo. E aqui há uma diferença, porque os ladrões de tempo, normalmente eles entram assim um pouco sorrateiramente, você não percebe, e há muitas coisas que simplesmente levam embora preciosos minutos e horas, e às vezes até dias. Alguns apontam ladrões de tempo como telemóveis, certo? Um dos principais, e através dos telemóveis, a internet, redes sociais. Essas notificações, eu acho que a maioria das pessoas tem as notificações ali acionadas, né? Então, quando você menos espera, você está fazendo uma coisa, vem uma notificação e aquilo vai tirando muito a sua atenção e consumindo muito tempo. Supostas emergências e reuniões, a própria falta de organização do tempo, às vezes faz com que você perca mais tempo. Enfim, o conselho bíblico é que nós temos que cuidar bem do tempo, para que ele não seja desperdiçado. Agora, por falar em tempo, eu quero avançar no raciocínio e pensar que
Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, qual é a promessa? Elas serão acrescentadas. E aqui, uma pesquisa feita em 2018 pela Igreja Adventista a nível mundial, ela revelou o seguinte: 48% dos membros da igreja, eles leem as suas Bíblias diariamente. 48%. 52%, eles realmente praticam assim algum tipo de devoção pessoal diária, estudo da Bíblia, oração. 36% apenas estudam a lição da escola sabatina. 37% praticam o culto familiar, pela manhã ou à tarde. 25% participam de um grupo pequeno de estudo da Bíblia, o pequeno grupo. 65% têm o hábito de orar realmente, diariamente. Veja, ou seja, de toda a membresia, há pessoas que não oram algumas vezes por dia. Ou melhor, passam alguns dias sem sequer orar. 42% frequentam a igreja semanalmente. 56% apenas participam da escola sabatina, esse momento antes do culto no sábado pela manhã. Ou seja, esses números aqui, eles acendem algum alerta, porque mostram que há muitas práticas, há muitas coisas que, infelizmente, hábitos saudáveis de devoção que não são praticados por nós. Meus irmãos, por que eu gostaria de falar sobre essas coisas com vocês? Porque nós estamos no começo de um ano. E eu sei que quando está assim no começo de um ano, nós nos propomos a fazer sempre muitas mudanças, não é? E eu gostaria de propor apenas aqui uma mudança que quem ainda não fez deveria fazer. Quando eu digo deveria, deveria mesmo. A mudança é aproveitar melhor o seu primeiro momento do dia. Tem um livro que fez muito sucesso agora recentemente. Recentemente não, de alguns anos para cá, ele tornou-se um best-seller, é um livro de desenvolvimento pessoal. O nome dele é Milagre Matinal. E é possível que alguns já tenham lido ou já tenham ouvido falar. Ele defende a ideia de que todas as pessoas deveriam acordar 1 hora mais cedo, certo? Se a sua rotina normal é acordar, pronto, e alguns já vão logo comer, outros vão tomar um banho, outros vão... Pronto, cada um tem uma rotina diferente. E aí o autor desse livro, ele propõe que a primeira hora do dia você deveria então programar o despertador, acordar 1 hora mais cedo, e essa primeira hora ela vai quase que definir o êxito no restante do seu dia. E é engraçado porque esse livro fez muito sucesso entre os cristãos. Muitos passaram a praticar esses princípios depois de ler esse livro. E eu digo, olha, eu acho que o pessoal não tinha entendido alguma coisa antes ali. Porque é algo que nós já falamos, assim, várias vezes, ensinamos, tocamos nessa tecla, incentivamos a importância de todos os dias, ao acordar, uma pessoa, a primeira coisa que ela faz é entrar na presença de Deus. E meus irmãos e amigos, eu não sei quantos de vocês realmente praticam isso daqui, e não vou aqui entrar em perguntas ou levantar a mão, não quero entrar nesse mérito. Mas acreditem, como pastor, parte o nosso coração e traz uma grande preocupação quando olhamos para um número de uma pesquisa feita que aponta que metade dos membros, basicamente, não buscam o Senhor diariamente. Não tem um momento de devoção. Alguns esperam chegar aqui ao sábado realmente para ter esse alimento. Ou alguns fazem isso sem rotina, fazem de maneira muito aleatória. A proposta que eu quero fazer hoje para você é de construir o hábito de, ao acordar, seguir literalmente o que diz o verso bíblico. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E ao acordar, antes de fazer outras coisas, você ajoelhar-se,
falar com Deus e ter ali um cantinho onde você tem a sua Bíblia. Quem sabe aqui, nós como bons adventistas sempre sugerimos o trimensário, que é um guia de estudo da Bíblia. Então você tem o guia de estudo da Bíblia. Você tem os livros escritos por Ellen White. Então você tem Bíblia, tem o trimensário, que é um guia. Você tem os livros escritos por Ellen White. Você tem muitos outros recursos e materiais. E a ideia é que ao acordar, a primeira coisa do dia, depois de abrir os olhos, seja manter a sua devoção pessoal. Ter uma agenda de oração, ter uma agenda, eu não sei aqui quantos praticam isso daqui, ter uma agenda, escrever os nomes de pessoas por quem você vai orar. Alguns, eu tenho um amigo que ele faz uma coisa muito bonita, ele tem duas potinhos assim, ele coloca um pote para agradecimentos, então quando ele recebe a resposta a uma oração, ele coloca dentro do potinho, escreve, não é? A bênção recebida e coloca. E ele tem um outro potinho com nomes de várias pessoas e ele faz todos os dias um gênero de um sorteio. Tira um nome e ora por aquela família. Nomes assim muito aleatórios. Sabe, são hábitos devocionais que fazem diferença. Outros têm nessa mesma agenda de oração, naquele caderninho, o espaço para escrever ali aquilo que você refletiu quando você leu o texto bíblico. Estão ali a fazer o ano bíblico. Ok, leu, pronto. Foi o que eu aprendi hoje. Eu vou escrever aqui uma frase daquilo que eu aprendi. Meus amigos, nós precisamos separar tempo para estar com Deus. E precisamos fazer isso de uma maneira mais sistemática mesmo. Sabe, todos os dias eu vi a Márcia veio aqui, fez o apelo da oração, entregou ali o calendário, não é? Vai ser entregue, o calendário estava ali atrás, não veio o calendário. Então nós temos esse recurso, e são muitos os recursos. Agora, o que nos falta, muitas vezes, é a disciplina. A Bíblia vai falar em Marcos 1,35, eu queria que vocês abrissem essa passagem comigo também. Marcos 1,35. O exemplo, e nós falamos muito sobre aquele que é o nosso modelo e o exemplo que devemos seguir, que é o exemplo de Cristo Jesus, Marcos 1,35. Todos acharam aí? Eu vou ler, na minha Bíblia diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali fazia o quê? Orava. Jesus levantou aqui que horas, de acordo com o texto? Era ainda muito cedo. Não significa que você agora tem que acordar todos os dias, pronto, mesmo na madrugada. Apesar que o meditar e o orar, estudar a Bíblia assim, na madrugada assim, antes de começar a movimentação do dia, tem um efeito diferente, até o barulho da cidade, não tem esse incômodo, essas distrações. Agora, o que nós encontramos aqui é, no exemplo de Cristo, de tantos outros heróis da fé, homens e mulheres de Deus, o hábito de todos os dias, como primeira ocupação, ir à presença de Deus. A primeira coisa. Antes de ir praticar exercício físico, antes mesmo de ir tomar banho, a primeira coisa, devoção pessoal. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 70, ela diz assim: consagrai-vos a Deus, é uma sugestão que ela dá, consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso a vossa primeira ocupação. Nós temos essa sugestão assim de todos os lados, então não espere vir um best-seller que fala ali que a primeira hora do dia, ela faz a diferença para tudo que você vai fazer no dia que vem pela frente. Tem outra citação também escrita por Ellen White, que ela fala assim que alguns saem de casa para o trabalho como se fossem animais, porque eles não param para ter um tempo para reflexão, certo? E quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus, quantas vezes nós não já fizemos isso, não é? Iniciamos a nossa jornada diária assim, por quê? A vida, lembra do crédito das 24 horas? Quantas vezes nós queríamos que Deus nos desse 48 horas num dia, não é? Para dar conta de fazer tudo. Nós precisamos confiar
que se dedicarmos um tempo para a devoção pessoal, o Senhor irá multiplicar o restante do nosso tempo. Organizar melhor, mas separar o primeiro momento para estar com Deus. Eu posso contar para vocês, a nível de testemunho pessoal, que eu sou adventista desde criancinha, mas eu não fui criado nesse formato. Nós tínhamos um momento para ler a meditação diária, a Bíblia, a lição, mas era sempre assim, em qualquer momento do dia. Eu já estava no seminário de teologia, quando eu ouvi um professor de teologia, na matéria de formação espiritual, ele nos incentivar detidamente a nós buscarmos a Deus no primeiro momento do dia, antes de fazer qualquer outra coisa. E ali eu já estava com os meus 18, 19 anos, foi quando eu tomei a decisão de colocar isso daqui em prática. É fácil fazer isso? Não é. Porque para acordar um pouquinho mais cedo, o que é que você precisa fazer? Primeira coisa, é deitar um pouquinho mais cedo. E às vezes o deitar mais tarde tornou-se também um hábito. Então você deita um pouquinho mais cedo para tentar acordar um pouquinho mais cedo. Eu sei que para alguns dizer assim, 1 hora pode ser muito. Talvez alguém consiga separar 15 minutos, 20, 30. Pronto, eu não vou aqui regular relógio de ninguém. Eu só quero dizer que faz diferença separar o primeiro momento do dia para estar com Deus. Um encontro transformador, estudo da Bíblia, oração, intercessão por outras pessoas. Você pode, no final desse momento, aproveitar para rever, então, a agenda do dia, quais são as prioridades, o que realmente é importante. Meus amigos, nós podemos fazer isso, o crédito está na conta de cada um aqui. Eu queria ler só a última passagem com vocês, que está em Ageu 2, Ageu 1, verso 2, só para nós entendermos aqui um conceito. Ageu é um livro muito pequenino, tá? Talvez alguns tenham aí uma dificuldade para achar. Ageu 1, verso 2, e é o último verso, e eu concluo aqui o raciocínio juntamente convosco nessa manhã. Ageu 1, verso 2, já encontraram aí? Diz assim, quem encontrou, encontrou. Quem não encontrou, depois vai treinando aí. Ageu é pequeno, é difícil de achar. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era o tempo de construir a casa de Deus. E o que é que o povo dizia? Não chegou ainda a hora. Mas já era o tempo. Se nós formos estudar o livro de Ageu, vamos ver que na verdade, eles já estavam atrasados em fazer aquela obra. O nome disso aqui, irmãos, é a chamada procrastinação, que é apontada como um dos ladrões de tempo. É eu saber que tenho que fazer uma coisa hoje e sempre ficar deixando para depois. E aqui, eu creio que hoje, de tudo que eu falei, as novidades são coisas extraordinárias. Na mensagem desta manhã eu reconheço que não. Falei coisas que todos nós somos conscientes. Agora, o que nos falta muitas vezes? Fazer. É dizer assim, olha, pastor, hoje a primeira hora não dá porque a primeira hora de hoje já passou. Mas amanhã é domingo, né? Hoje é sábado à noite, eu vou sair, os amigos. Pronto, e aí sabe, parece que sempre deixa. Segunda-feira eu já estou cansado, tenho que sair para o trabalho. E sempre o depois, e parece que esse depois nunca chega. Nós só teremos uma igreja diferente. Nós só teremos um povo diferente quando esse povo viver uma vida devocional. Tem que ter comunhão com Deus. E a minha proposta para você hoje é primeiro momento do dia. Ah, pastor, mas para mim me dá mais jeito mais tarde. Hoje eu estou propondo uma mudança de hábito. É isso mesmo. E eu sei que é muito difícil propor que alguém mude um hábito. Mas essa é a proposta. A partir de hoje, ou melhor, de amanhã, a primeira hora, quando eu digo a primeira hora, não significam 60 minutos.
o primeiro momento do dia é para minha comunhão com Deus. Eu vou separar um lugarzinho na minha casa, vou ter a minha Bíblia, meu trimensário, um livro, minha agendinha de oração, meus potinhos, eu não sei o que mais você vai inventar lá. Criatividade, deixe fluir. Mas eu quero propor que eu e vocês aqui, esta igreja, e você que está aqui, que é nosso convidado, quem está em casa, não importa, você vai ver mudanças significativas acontecerem na sua vida a partir do momento em que a primeira hora do dia ela for para Deus. As primeiras coisas, primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu gostaria aqui de concluir o apelo. Quem quer, a partir de hoje, tomar essa decisão? É difícil, mas eu vou fazer o apelo. O pregador tem que fazer apelos, né? Quem quer dizer, pastor, a partir de hoje, primeiro momento do dia, eu vou lutar todos os dias para dedicar ao Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua mão. Sim? Aceita essa proposta de mudança de hábito? Alguns aqui já o fazem. Mais um pouquinho só para o anjo tirar uma foto. Espera aí. Para registrar lá no céu. Ruth, eu vou convidar a Ruth aqui à frente. A Ruth vai cantar uma música, um hino. O nome desse hino é Entrega. Esse hino, ele serve para aqueles que foram ordenados hoje aqui, os nossos diáconos, nosso ancião. Mas esse hino também servirá aqui como a nossa oração para este momento, onde dizemos, Senhor, eu quero realmente entregar a minha vida a Ti todos os dias como a primeira coisa do dia. Primeira coisa. Vamos fazer isso? Enquanto ela canta, nós vamos meditar na letra dessa canção e a seguir farei uma oração convosco. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que ele tem. Renova, Senhor, Teu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou,
me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde Meus irmãos, eu quero então fazer uma oração com vocês que assumiram esse compromisso de todos os dias buscar ao Senhor como a primeira tarefa do dia. Vocês podem ficar em pé para nós orarmos? Antes de orar, eu quero reforçar a seguinte ideia. Os estudiosos dos hábitos humanos, eles dizem que um hábito ele vai ser concretizado aí a partir do 21º dia. Você tem que conseguir fazer isso todos os dias, pelo menos durante 21 dias. Aí você vai estar mais forte. E alguns vão mais além e dizem que o hábito ele só enraiza-se, de fato, a partir do 40º dia. Portanto, a decisão é tomada hoje, começa amanhã, mas você vai ter que repetir todos os dias. Teve uma vez que eu fiz esse apelo numa igreja e nós entregamos um despertador de presente para cada membro. Foi só um ato simbólico, porque eu sei que vocês têm despertadores. Vamos em frente, vamos seguir com esse propósito e vamos experimentar as mudanças. Oremos. Santo Deus, obrigado porque hoje nós ouvimos uma mensagem que não apresenta novidades em relação àquilo que nós já sabemos. Entendemos, Deus, que um ser humano precisa ter uma vida bem organizada, precisa gerir bem o seu tempo. A Tua palavra está repleta de conselhos. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine. Alguns aqui têm uma vida muito atarefada, muito ocupada. Ó Deus, a gestão do tempo é um dom que o Senhor precisa nos dar. E clamamos hoje por esta bênção, Senhor Deus. Mas aqui, Deus, nós também imploramos ao Senhor que nos faça ter fé para que possamos separar o primeiro momento do dia, quando a nossa mente ainda está mais tranquila, quando o barulho, a agitação da cidade ainda não se apresenta. Deus, que esse primeiro instante em cada manhã seja dedicado para a nossa comunhão com o Senhor. Para alguns, Deus, serão alguns minutos, para alguns um tempo um pouquinho mais alargado. Ó Pai, que sejam momentos proveitosos, que ali, Deus, possamos encontrar com o Senhor, que sejam encontros transformadores. Ó Pai, faz essa obra na vida de cada um de nós. Alguns aqui já praticam esse hábito. Reforça em nós, Deus, esse compromisso. E para aqueles que vão fazer isso como algo realmente novo, ó Pai, que o Senhor lhes conceda determinação, bom ânimo, para que realmente também possam fazê-lo. Ó Pai, preencha a nossa mente com aquilo que há de melhor que vem do Senhor. Nós oramos por isso, humildemente, imploramos por essa reforma e por esse reavivamento